Olá pessoal, bom dia. Professor Eliseu mais uma vez com vocês, iniciando o nosso segundo semestre letivo. Já desejo a todos vocês um excelente retorno, que todos estejam bem. E o nosso conteúdo de hoje, nós vamos apresentar uma revisão sobre o Simple Present do verbo to be. Ok? Então, vamos ver nessa aula de hoje os três modos do Simple Present: afirmativo, negativo, interrogativo. Vamos ver algumas regras de ortografia na terceira pessoa do singular. Enfim, vai ser uma revisão ampla para vocês poderem fixar, né, ou rever aqueles conteúdos que vocês porventura ainda não assimilaram bem. Então, desejo para vocês uma excelente aula e um excelente retorno. Então, já vamos partir para o nosso conteúdo. Beleza? Então, vamos lá? Nós vamos ver aqui, pessoal, os usos do presente simples. Ele é usado para se referir a hábitos ou coisas que acontecem repetidamente. Por exemplo, the sun rises. O sol nasce. Então, é uma coisa que acontece repetidamente. Toda manhã ele nasce. Então, nós vamos usar o simple present. Também, ele é usado para se referir a situações permanentes. For example, I work every day. Eu trabalho todo dia. É uma situação permanente, diária. E também, ele é usado para verdades gerais. Por exemplo, the water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Então, isso é uma verdade geral. Então, o verbo to be é usado para isso. Também, para expressar verdades gerais. As formas. Temos as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Na forma afirmativa, né, a sequência é sujeito e então o verbo. No nosso exemplo aqui temos he, she, it, que são os pronomes da terceira pessoa do singular. E temos I, you, we and they. Observa que tem diferença, né? Na terceira pessoa do singular, he, she, it, temos plays. E nas demais pessoas, simplesmente play, sem o S. Vocês vão observar que sempre na terceira pessoa do singular, o verbo sofre uma pequena alteração. Vamos ver aqui na negativa. Observem que após o sujeito, após os pronomes aqui, he, she, it, temos o doesn't. E então o verbo, he, she, it, doesn't play. Então esse doesn't é chamado o auxiliar de negação no simple present. Ele vai indicar que a frase está na negativa. E observe também que ele é diferente na terceira pessoa. Observem, he, she, it, doesn't. E nas demais pessoas, I, you, we and they, nós observamos don't play. Então observe que na terceira pessoa sempre é um pouco diferente das demais. Fique atento. Doesn't, a negativa da terceira, e don't é o auxiliar negativo das demais pessoas. Forma interrogativa, né? Forma interrogativa. Quando nós vamos expressar uma pergunta no simple present. Então vemos o auxiliar primeiro, depois temos os pronomes e então o verbo. Observe o auxiliar na terceira pessoa, does, então os pronomes he, she, it e então o verbo. Does he play? Does she play? Does it play? Então, ele joga? Ela joga? As demais pessoas é o outro auxiliar interrogativo aqui. É o do. Do I, do you, do we, do they. Né? Então seria do I play? Estamos perguntando, eu jogo? Observe o detalhe. Terceira pessoa, mais uma vez, does. Chama atenção sempre para a terceira pessoa, que na terceira pessoa singular é onde vai ocorrer a mudança, né, nos auxiliares. Fique muito atento a isso.
Vocês sempre podem voltar, rever esse vídeo várias vezes, então façam isso para vocês assimilarem. Short forms são as formas abreviadas. Nós temos a full form, que é a forma completa, e a short form, que é a forma incompleta. Na full form nós temos does not, e na short form doesn't. Então does not é a forma completa, né, do auxiliar da negação. Doesn't é a forma curta, a forma abreviada. Do not, forma longa. Don't é a forma abreviada. Professor, quando é que eu vou usar essas formas abreviadas aqui? A forma abreviada sempre a gente vai usar nas conversações do dia a dia, né? E de forma escrita nós vamos usar na escrita informal. A forma longa nós usamos na escrita formal. Importante vocês terem noção disso, ok? How to make. Agora vamos ver aqui como que nós fazemos, né? Formamos a terceira pessoa do singular. Como é que nós conjugamos esses verbos na terceira pessoa do singular? Vemos o verbo play, né? Observe aqui um pouco acima, general rule, é a regra geral. Em regra geral, para fazer a terceira pessoa do singular, vocês já sabem que são os pronomes he, she, it, você apenas acrescenta s. Isso na regra geral, se não encaixar nenhuma regra específica que vou citar agora. Então, play, ele se enquadra na regra geral. Então, você vai apenas acrescentar s. Agora, alguns verbos terminam em o, s, x, sh ou ch. Quando isso acontecer, você vai acrescentar es. Por exemplo, o verbo teach, que é o verbo ensinar, na terceira pessoa, mais uma vez enfatizar he, she, it, vocês vão acrescentar es ao final do verbo. Por quê? Porque ele termina em ch. Então o verbo teach na terceira pessoa vai ficar teaches. Muita atenção a isso. Verbos terminados em y precedido de vogal. Observe aqui o verbo play. É um verbo que termina em y, só que está precedido de uma vogal. Aí ele cai na regra geral e eu acrescento s. Agora, atenção. Quando o verbo terminar em y precedido de uma consoante, é o caso do verbo study, você vai colocar, você vai tirar o y e acrescentar ies. Então, study, studies, sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Note that. Atenção. Alguns advérbios eles vão nos ajudar a identificar que uma frase está no simple present. Então são chamados advérbios de frequência. São eles usually, sometimes, almost, never. Que em português, usually, usualmente, geralmente, né? Sometimes, às vezes, almost, quase, never, nunca, né? Observem que eles vão dando a ideia de frequência, onde o never é que nunca acontece, o almost quase sempre acontece, sometimes às vezes, usually geralmente. Então dá a ideia de frequência e também identifica os verbos, as frases que eles estão contidos como uma frase que está no simple present. Observem, também é importante saber onde colocar esses advérbios. Então eles podem vir em duas situações: before the verb, ou seja, antes do verbo. Olha o nosso exemplo. I usually go to school by bus. Eu geralmente vou para a escola de ônibus. Vocês vão de ônibus, não é? I usually go to school by bicycle. I usually go to school on foot. Eu vou para a escola a pé. Observa, usually é o nosso advérbio e ele está antes do verbo go, que é o verbo ir. Ele também pode vir depois do verbo to be. Olha o nosso exemplo. She's often with her friend at weekends. Ela está sempre, ou quase sempre, né,
frequentemente com suas amigas no final de semana. She is often. Observa o verbo to be is e o advérbio de frequência often. Então ele vem após o verbo to be. Espero que essas dicas tenham lhe ajudado, né? Assistam várias vezes e tenham bons estudos.